Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Bem, nós iremos esclarecer outra passagem bíblica que, de uma certa forma, tem causado uma certa polêmica, né, principalmente por parte de críticos, de céticos que questionam, né, a inspiração bíblica. E essa passagem está em Gênesis capítulo 25. Vamos ler aqui do 1 em diante para que possamos entender. Diz assim: E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã e Joczã e Midian e Isbaque e Suá. Jackson gerou a Seba e Dedian, e os filhos de Dedã foram Massurim e Letusim e Leumim. Leiamos até aqui. Então veja bem, esses céticos, críticos e ateus que questionam a inspiração bíblica, eles citam essa passagem, né, para dizer que há erros na Bíblia pelo fato de que anos antes, né, Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho com Sara através de um milagre, né? Então, como se Abraão antes precisou de um milagre para ter Isaque, se anos depois ele teve filhos? Então, não seria uma contradição aqui? Não, amados irmãos e irmãs, não é uma contradição. Pode ser até uma aparente, mas na verdade não é. E nós iremos esclarecer aqui que não há contradição. Primeiro que tudo, como eu já tinha dito em vídeos anteriores, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então, vamos para o texto que os céticos e ateus citam para questionar. Gênesis 17, versículo 17 diz: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Agora vamos para Gênesis 18, 12, que diz: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então veja, analisando aqui os dois textos, na verdade os três, porque analisamos Gênesis 17 e Gênesis 18, 12, à luz de Gênesis 25, versículo 1 e 2, então nós entendemos aqui que não há contradição. O que acontece? Vou esclarecer para que vocês possam entender. Bem, amados, o que acontece aqui? O que nós podemos ver aqui nesse texto é o seguinte: Abraão está numa idade de 100 anos, certo? Então veja bem, e quando Sara concebe, ela está mais ou menos no fim dos seus 90 anos, quase 91 anos. Então veja bem, Sara concebeu por um milagre de Deus. Por quê? Porque Sara era estéril, certo? Como nós podemos ver aqui. E logo mais, o seu ciclo menstrual já se havia interrompido. Então, diante dessas circunstâncias, como ela poderia conceber? É isso que nós precisamos observar. Não é tanto pela questão da fertilidade e virilidade de Abraão, mas é mais quanto à questão de Sara. Porque, primeiro, se formos analisar, veja bem, um homem aqui, na nossa sociedade,
Nós sabemos que a questão da longevidade na época e no período que nós vivemos é diferente da longevidade dos dias dos patriarcas, que eles viviam centenas de anos. Então, hoje a vida do ser humano é muito breve. Mas veja bem, quando o homem chega aos seus 80 anos de idade, já pode-se dizer que já está no fim da sua vida, quase no fim da sua vida. Tem pessoas que conseguem viver 100 anos, mais de 100 anos ainda. Mas veja bem, mas quando ele chega aos 80 anos, já está numa velhice bem avançada. Mas diante dessa ótica, até os seus 60 anos, ele tem ainda virilidade. Ele ainda é fértil, até os seus 60 anos. Pois bem, então nós sabemos que Abraão, depois disso, ele viveu ainda 75 anos, porque Abraão morre com 175 anos. Então não é de estranhar que dentro daquela circunstância, dentro desse contexto, Abraão fosse ainda fértil. E com certeza ele ainda era. Então não há contradição aqui. O que acontece são pessoas que querem questionar a inspiração bíblica e pegam passagens desconectadas, para desmerecer o texto da Sagrada Escritura. Mas nós precisamos ter uma visão global daquilo que a Bíblia quer nos dizer. Então, meus amados, minhas amadas, fica aqui mais uma passagem esclarecida e que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.